Olá, turma da 81, 82 e 83. Pegue, por favor, o seu livro de Geografia número 8 e vamos abrir o seu livro lá no capítulo número 12, o último capítulo do livro de vocês, capítulo número 12, e vamos estudar hoje sobre o protocolo de Kyoto. Nós estudamos na página 203 sobre sociedade de consumo. Estudamos na página número 207 sobre o segundo tópico, produção e consumo de energia global. Estudamos o terceiro tópico na página 209, problemas ambientais. E hoje, nessa aula, nós vamos lá na página 212, 213, estudarmos o quarto item, que é chamado Protocolo de Kyoto. Vamos ver o que significa Protocolo de Kyoto, o que levou a ocorrer isso. Pegue, por favor, o seu lápis, o seu marca-texto, grifem aquilo que nós vamos trabalhar com vocês. Usem também o seu livro, abram o livro lá na página para que nós possamos estudar esses conteúdos desse dia. Mas, como de costumes, vamos iniciar a nossa aula pedindo a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Então vamos orar? Que o Senhor Jesus Cristo esteja presente com cada aluno da 81, 82 e 83, abençoando, protegendo e guiando, e que nós possamos ser iluminados por Ti para entender o assunto desse dia. Nos ilumine, nos guarde, nos proteja e também conceda essas bênçãos aos nossos queridos familiares representados por cada aluno. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, então nós vamos agora iniciar as nossas atividades. Peguem outra vez o livro de vocês para a gente começar a estudar sobre o protocolo de Kyoto. E, de início, quero que vocês abram, por favor, na página 212 para a gente ler, comentar e aí vamos trabalhar sobre o assunto. Então, diz o seguinte: a elevação dos níveis de consumo. O que seria essa elevação de níveis de consumo? Essa elevação de níveis de consumo é você consumir um determinado produto que foi o quê? Transformado a sua matéria-prima na indústria e a indústria para o consumo. Exemplo, leite, pão, macarrão, a sua própria roupa, o seu tênis, como nós já estudamos na aula anterior. Notadamente, a partir do século número 20, despertou a preocupação de várias entidades e motivou o debate sobre os limites de exploração dos recursos naturais na Terra. Então, nós vemos assim, por exemplo, quando você vai usar açúcar, um exemplo, você vai ter essa matéria-prima que é a cana-de-açúcar. Vai transformar a cana-de-açúcar na indústria e a indústria então vai dar a origem que nós conhecemos como produto comercializado, como o açúcar, o melado, Esses são os derivados que poderão ser diretamente proporcionados da cana-de-açúcar. A mesma coisa, por exemplo, você vai comer soja. A soja, então, ela vai ser o quê? Plantada como atividade primária, ela vai ser transformada nas indústrias em trigo, o pó, parece pó de soja, como se fosse de trigo. Ele vai transformar também em leite, o leite de soja. Então, o óleo que você usa na cozinha. Então, são os derivados que são proporcionados aonde? Da atividade, da plantação, da agricultura, no caso a soja. Então, muitas vezes esses recursos naturais estão sendo explorados em grande quantidade. Aí você fala assim, mas o que tem a ver a o leite ou a cana-de-açúcar? Porque esses elementos que eu falei, como o açúcar e a cana-de-açúcar, o óleo, no caso a soja,
eles são cultivados no solo. E o solo, com o passar do tempo, se for muito explorado pelo homem, vai acabando com os nutrientes do solo. Como consequência disso, o homem deve fazer o quê? Colocar elementos artificiais para nutrir o solo outra vez. Quando eu falei do leite, né? Leite vem da vaca. E tem a ver o que com os recursos naturais? Que a vaca vai se alimentar dos alimentos que são o quê? Da própria agricultura, como a pastagem. E essa pastagem é do solo, né? E se não tiver esses nutrientes, não vai ter a ocorrência da pastagem. Então, considerando os efeitos abrangentes desse aumento, organizações ambientais em todo o mundo se mobilizaram para propor o quê? Soluções a médio e longo prazo para os exageros cometidos, especialmente pelos países com padrões superiores de consumo. Então eles começaram a observar que tem alguns países do mundo que eles estão aqui cada dia destruindo um recurso natural. E futuramente nós não teremos essas riquezas naturais. Então o homem ele deve fazer o quê? Proporcionar condições favoráveis para diminuir essa degradação ambiental. Conforme nós estudamos no tópico 3, o homem muitas vezes está destruindo a própria natureza, né? Na questão do solo, na questão das florestas, na questão da mineração, na questão da água, da energia hidrelétrica, né? São elementos que o homem vai o quê? Aos poucos degradando e vai acabando. Tudo que nós vimos na aula anterior, pelo fato de que o homem quer o quê? Lucro. E ele não está preocupado com o meio ambiente. Então isso, a introdução lá que eu acabei de comentar com vocês, é a introdução da página 212 da primeira coluna do protocolo de Kyoto, lá da página 212. E continuando, nós podemos observar que protocolo de Kyoto. Protocolo de Kyoto. O que aconteceu com esse protocolo de Kyoto? Então vamos ver alguns pontos importantes. 1992. O que aconteceu em 1992? 1992, na cidade do Rio de Janeiro, foi realizada a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, do qual participaram 189 países. Olha só, a ONU, praticamente temos 193 países que fazem parte desse contexto, os países que fazem parte do contexto da ONU. E nessa convenção que nós tivemos em 1992 no Rio de Janeiro, foi então 189 países que participaram, né? Quase todo o grupo da ONU que participaram do quê? Dessa constância que o homem está aos poucos modificando o próprio clima. Então, eles começaram a observar isso em 92. Nós estamos em 2020 e muitas vezes você pode observar essa mudança climática que está ocorrendo no nosso dia a dia. Isso foi um estudo lá em 92 e já estamos praticamente já no final do ano 2020 com a gente observando constantemente essas modificações do próprio clima. Esse foi o estudo das mudanças climáticas a convenções. E aí surge o que nós conhecemos nesse encontro que foi estabelecido no Rio de Janeiro. A partir de então já foram realizadas várias reuniões para observar, por exemplo, se está sendo colocado em
prática aquilo que foi discutido perante 189 países na cidade do Rio de Janeiro em 1992. Então, o que aconteceu? Então, eles estão observando, propondo outras soluções para que os problemas ambientais relativos a mudanças climáticas no planeta possa ser o quê? Colocado em prática. Não adianta nada reuniões, debates, muita teoria, se isso não for colocado na prática. Mas então criou o COP. Esse encontro chamado de Conferência das Partes. E acontece a cada dois anos. Ou seja, 1992 começou a reunião, em 94, 96, 98, né? E assim vai indo até os nossos dias. E esse COP, Conferência das Partes, é para observar se os países estão colocando em prática aquilo que foi discutido, debatido, para melhorar as condições atmosféricas da própria Terra, né? Então nós já temos dois tópicos que estamos visualizando. Nós já vimos ali o 1992 e o COP. Continuando, nós temos agora no retrato de 1997. O que aconteceu nesse período? Nesse período, o Protocolo de Kyoto, instituído em 1997, ou seja, 1992, lá no Rio de Janeiro, nós tivemos a realização da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Passaram-se 5 anos, em 1997, ocorreu o Protocolo de Kyoto instituído em 97, durante a terceira COP, né? E realizado na cidade de Kyoto, no Japão. Por isso que ela recebe o nome de Kyoto, Protocolo de Kyoto, porque foi criado nessa instituição. E aí o que acontecia? Propunha a redução da emissão do CO2, né? A diminuição do CO2. E isso fez o quê? Essa diminuição deveria ser o quê? Gradativa, a diminuição em todos os países, para que a população tivesse condições de melhor ar para respirar. Pelos principais países poluidores, porque tem muitos países poluidores, né? E esse documento considerou como base os níveis da poluição que estava ocorrendo no período de 1990, né? Esse próprio estudo. E aí nós vamos para um outro contexto, que qual eram os objetivos propostos pela ONU, né? Tinha alguns objetivos propostos pela ONU? Sim. Quais são esses objetivos que a ONU estava querendo estabelecer? Então, os objetivos que nós podemos observar, que seria o que nós podemos conhecer como a redução de 5,2% da emissão do CO2. 5,2%. É pouco para a própria natureza, mas estavam começando por esse processo, o momento da questão de diminuir esse processo que nós chamamos de CO2. E os países signatários do Protocolo de Kyoto foram divididos em dois grandes grupos. Né? E nesses dois grandes grupos, a ideia era fazer o quê? Diminuição desse elemento chamado CO2. Então, o objetivo deles era ver quais os países que estavam
liberando para a atmosfera grande quantidade de CO2. E deveria ser o quê? Essa redução, nesse período de 2008 até 2012, reduzir a casa dos 5,2%, como foi dito para vocês. Então, nessa data, se estipulou esse espaço para a diminuição e o controle do CO2. Agora, dois grupos, né? Dois grupos que nós podemos observar são os dois grupos que coloquei ali para vocês observarem. Nos diz o seguinte, né? Os países são obrigados a reduzir os níveis de emissão do CO2 na atmosfera. E aqueles que não são. Quem são os grupos, né? Então temos, por exemplo, os países industrializados integram o grupo dos maiores poluidores para cumprir o acordo que precisariam produzir menos. Olha só, né? Os países pobres, eles têm o controle do CO2, mas os países ricos, infelizmente, eles estavam explorando grande quantidade e emitindo CO2 para a própria atmosfera. Então, esses dois grupos, grandes grupos que eu citei, o primeiro grupo são os países ricos que emitem muito CO2 e os países pobres que muitas vezes vão sofrer por essas próprias consequências provocadas pela exploração e eliminação do CO2 na própria atmosfera. Aí eles têm o que nós conhecemos como o crédito de carbono. Né? O que seria esse crédito de carbono que nós podemos observar lá na página 213? O crédito de carbono seria o quê? A fim de que isso não fosse necessário, estipulou-se uma espécie de compensação, ou seja, aquisição de crédito de carbono, isto é, o investimento em reflorestamento, no cultivo de campos, que absorvesse o quê? O excesso de CO2 na própria atmosfera e na produção do quê? De energia renovável. Ou seja, então a ideia deles é o quê? Se os países do mundo conservar a sua área verde, se os países começaram o quê? Reflorestar, se os países inventarem outras fontes alternativas de energia, o que vai acontecer? Vai diminuir a emissão de CO2. E diminuindo esse CO2, eles iriam receber o quê? Crédito de carbono. Aí o que aconteceu? Essa forma fez com que muitos países do mundo colocassem a praticidade, mas alguns países ricos, eles ainda não colocaram na praticidade com relação a esse tipo de tratado. Por isso que muitas vezes eles estão muito preocupados com a nossa floresta amazônica, com a nossa Mata Atlântica, com o Pantanal Mato Grossense, pelo fato de que se cada dia que vai passando e estamos desmatando a floresta amazônica, ou a Mata Atlântica, ou a mata de araucária, ou campos, ou Pantanal, nós estamos diminuindo a nossa próprio espaço e as árvores não vão absorver esse excesso de CO2 que é emitido pelos próprios elementos industriais, né? Então isso aí foi o crédito de carbono que foi observado nesse contexto, né? O dióxido de carbono. Continuando, aqui você pode observar, então nós temos a solução deles encontrada foi plantar ou reflorestar áreas verdes como florestas, seria mais o crédito do CO2 igual um planeta
com sustentabilidade e teriam que condições propícias para o próprio andamento do homem e tendo melhores condições da própria sobrevivência atmosférica. E aí, alguns pontos importantes nós podemos observar com as datas que você pode observar lá na página número 213, que a primeira que nós podemos observar é no dia 16 de fevereiro de 2005. O que aconteceu nisso aí? O protocolo de Kyoto, né, entrou em vigência no dia 16 de fevereiro de 2005, sem a participação do quê? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nem quis saber desse processo. Por quê? Ele emite muito CO2 na própria atmosfera. E além de outros elementos que são produzidos, né, pelos automotores e pela própria indústria. E os Estados Unidos não quis participar desse evento porque se ele, que é um dos grandes produtores mundiais nas atividades industriais, e eles eliminam muito CO2 da atmosfera, como é que ele vai diminuir isso? Né? E aí, então ele fala assim, então não vou participar dessa questão do CO2, né, do protocolo de Kyoto. Como eu falei para vocês, então, os Estados Unidos da América, ele fala o seguinte, não vou ter interesse na participação dessa questão. Então, o que acontece? Se os Estados Unidos não está preocupado com o meio ambiente e nem com a própria atmosfera, alguns outros países também pensaram da mesma forma. E aí, quando entra a nossa próxima questão, que embora na época, em 2005, esse país fosse o primeiro colocado no ranking mundial de emissões de dióxido de carbono, CO2, e outros gases, né, nocivos, argumentava-se que a queda na produção industrial estadunidense mundial poderia o quê? Ocasionar um desequilíbrio na economia mundial. Porque, como você sabe, os Estados Unidos, observando essa questão, que eles são os primeiros produtores mundiais a nível industrial, então ele falou o seguinte, se eu diminuir a minha produção industrial, o que vai acontecer? Vai diminuir o CO2. Né? Então a atmosfera vai melhorar, mas a minha economia vai abaixar. Então os Estados Unidos praticamente ela não participou dessa questão. E os países caracterizados por desigualdades sociais e pela exclusão dos benefícios da globalização encontram na exploração da natureza um caminho para o crescimento econômico, uma aparente solução imediata que no futuro provocará graves consequências. Ou seja, países caracterizados por desigualdades sociais propõem que se os Estados Unidos, que é um país rico, não se preocupou com esse contexto, quanto mais os países pobres vão também pensar nessa questão. E como consequência disso, tem muitos países que começaram a desmatar muitas áreas verdes. E um dos que nós podemos citar também é o nosso próprio espaço brasileiro. Continuando a questão que nós estamos levantando, né? Então agora surge também questões de propostas, né? Quais as propostas que poderiam adentrar nessa questão? Então, as propostas de melhoramento para a própria atmosfera. Então, a proposta de investimentos descrita no protocolo de Kyoto, no qual nós estamos estudando, pouparia boa parte das reservas naturais, como floresta amazônica, floresta negra na Alemanha, Pantanal Mato-Grossense no Brasil, as florestas de coníferas lá no Canadá e Estados Unidos, e assim por diante, né? Floresta equatorial, etc. Pouparia boa parte das reservas naturais que esses países detêm
e contribuiria para a redução do efeito estufa. Principalmente, é uma ameaça no processo de transformação do clima terrestre. Então, cada vez mais que o homem vai contaminando a atmosfera através de eliminação de gases provocado pelos automóveis, provocado pelos ônibus nas grandes cidades, provocado pelos caminhões nas grandes estradas ligando uma cidade para outra, ou também a emissão de gases emitidos pelas chaminés industriais. Isso tudo vai gerar futuramente o que nós chamamos o efeito estufa. E ocorrendo o efeito estufa, vai ocorrer, um dos processos vai ocorrer o que nós chamamos de aquecimento global. E com isso, a temperatura vai aumentando cada vez mais. Isso devido que o homem ele está preocupado com o lucro e não está preocupado com a sua própria natureza, com o seu próprio meio ambiente, né? Lógico, tem países que estão reflorestando, que estão controlando, estão colocando em prática esse conteúdo que nós estamos falando, que são o quê? Essas convenções para diminuir a redução do CO2. E aí nós estamos vendo com vocês, então, essa proposta, que foi colocado nessa questão. Agora, o que acontece hoje, O que está acontecendo hoje no mundo atual? Como eu coloquei para vocês, no mundo atual que nós estamos vivenciando, nós podemos observar que o homem ele não está preocupado com o próprio meio ambiente. Infelizmente. O homem está preocupado no lucro. Quanto mais lucro tiver o comércio, as indústrias, assim o homem vai desenvolvendo o seu próprio processo. E ao longo de mais de uma década de vigência do protocolo de Kyoto, muitas reuniões, debates, conferências, apresentação de projetos foram realizadas nas tentativas de reduzir o impacto dos poluentes atmosféricos. Então, alguns exemplos podemos colocar, por exemplo, nas grandes chaminés industriais, colocar o que? Filtro, para que possa impedir essa grande quantidade de CO2. Ou, por exemplo, também tem filtro catalisador nos próprios carros, também para diminuição da emissão de CO2. As indústrias, ao ter esse planejamento, ter ao redor, por exemplo, uma grande formação de uma área reflorestada para diminuir essa emissão. Ou transferir algumas indústrias das grandes cidades para ficar o que? A cidade não ter o efeito constante do CO2 numa determinada localidade, não seja numa cidade. Então, eles estão encontrando alguns projetos e colocam em pauta para que outros países possam ter acesso e ter o conhecimento do mesmo, Contudo, os índices de emissão do CO2 continuam cada dia, cada mês, cada ano se elevando. E cada vez mais os pesquisadores que defendem a teoria do aquecimento global como consequência da poluição do ar alertam para a necessidade de uma atitude global. Ou seja, tem que diminuir essa emissão de CO2, tem que reduzir e melhorar a vida do cidadão, porque futuramente vamos ter o processo que nós conhecemos como o aquecimento global. Então, essa necessidade, que parte dos países ricos, dos países emergentes e dos países pobres, tem que ser colocado na
prática. Não adianta nada ter reuniões com o protocolo de Kyoto para diminuição do CO2 se eles não colocam na praticidade. E isso vai o quê? Vai aumentando cada vez mais essa emissão de gases. E com isso, né, o aumento dos níveis de poluição provenientes do sistema de produção industrial é o que vai provocando cada vez mais o fator que nós conhecemos, o CO2. E aí nós podemos observar, olha só, essa foto aí, né? Ela é lá, por exemplo, dos Estados Unidos. E olha só a grande poluição que nós podemos observar nesse contexto. Aqui se pode observar, por exemplo, né, olha, nessa estrutura, olha, quantos gases são emitidos por essas indústrias. E, infelizmente, esses gases sendo constantemente voltado, né, para a natureza, vai provocar todo esse problema que nós estamos observando. Você sabe que na cidade de Curitiba nós tínhamos vários pontos industriais. E como consequência disso, se diminuiu o fator de produção industrial. Fazendo o quê? Vamos retirar essas indústrias da cidade de Curitiba e reservar um local chamado Cidade Industrial de Curitiba. Com isso, vamos diminuir essa emissão de CO2. Agora, você e as pessoas que moram lá na SIC? Então, foi criado o quê? Que cada indústria que tivesse esse espaço tem que ter, né, na chaminé filtros para diminuir essa emissão de CO2 e ter áreas verdes, áreas reflorestadas, para que essas árvores possam absorver essa grande quantidade de CO2. E com isso, o homem vai colocando a diminuição, né, reduzindo CO2 e vai colocando em prática a teoria que foi proposta pelo protocolo de Kyoto. E aí nós podemos observar que na página 212 e 213 estudamos sobre que em 1992, no Rio de Janeiro, nós tivemos então a Convenção das Nações Unidas, 189 países que fizeram parte desse processo, e para diminuição da emissão de gases, do chamado CO2, gás carbônico, né, o dióxido de gás carbônico. E os créditos de carbono, que seria então criado para que a população tivesse, a população que estou referindo, a população industrial, né, tivesse meios de ter áreas verdes, né, para a diminuição do próprio emissão de gases. Lá na página número 214, acompanhe comigo a leitura. Diz assim, ó: o consumo compulsivo produz graves impactos socioambientais, como temperatura vai aumentando gradativamente, que afetam todo o planeta. Mesmo a sociedade com o limitado poder de consumo sofre os efeitos negativos dessa emissão do CO2 constantemente na própria atmosfera, provocando efeitos negativos da exploração excessiva dos recursos naturais e da degradação típica de áreas industrializadas. Agora, a proteção do geossistema, quando se fala geossistema, geografia e sistema, tudo está conectado na própria natureza, como o ar, a água, a vegetação, né, o solo, tudo depende da própria configuração. Todos têm que estar unidos para ter uma boa formação. É uma questão de respeito aos seres humanos, inclusive às gerações futuras. Vocês são os futuros e vocês devem colocar em prática a questão de conservar as áreas florestais, campos, para a diminuição da emissão do CO2. As ações simples, como reduzir o tempo de
banho e fechar a torneira durante a escovação dos dentes, principalmente quando nós estamos agora falando nesse regime que está faltando muita chuva em Curitiba, já há praticamente 9 meses, ocorrendo rodízio de água, né? Temos que diminuir esse espaço. E foi feita uma pesquisa no estado do Paraná que os curitibanos estão consumindo 20% a menos que consumia de água algum tempo atrás. E corresponde ao que? A um consumo consciente, autônomo em relação aos padrões ditados pela própria mídia. Então nós temos que fazer a nossa parte. O protocolo de Kyoto para a diminuição desses poluentes, né, do CO2 principalmente, e através do protocolo de Kyoto que foi feito para que esses países pudessem diminuir. Os Estados Unidos, ele mesmo não quis assinar porque ele falou assim: nós vamos perder atividade industrial. Então eles não estavam preocupados nesse processo, né? E nós devemos estar o quê? Preocupado com a situação do dia a dia. Isso é para a gente pensar, raciocinar, questionar sobre o meio ambiente que nós estamos vivendo, senão futuramente vai ser difícil a nossa própria questão. Bom, agora lá no dia, já estou colocando para vocês observarem, no dia 23, né, de outubro, nós temos a turma 81. 23 de novembro. Se eu falei outubro, por favor, estou corrigindo. 23 de novembro para a turma 81. 23 de novembro para a turma 82 e 24 de novembro para a turma 83. Então aqui está o calendário. Aqui está o calendário. Dia 23, olha, 23, eu vou chegar bem pertinho de vocês. Dia 23, 81, 23, 82 e 24, a turma 83. Entregar quais as atividades, o que você vai fazer nesse período. Então, nesse período, você vai entregar algumas coisas, tais como, ao abrir o livro, eu já abri o livro na página 201. Então, 201, essa é a primeira atividade para ser entregue, 201. Depois, 202. E outra página, 214. Estou abrindo lá da página 214. É outra atividade para ser entregue. Ou seja, são 3 atividades. São 3 atividades. Repetindo para você. Lá no dia 23 de novembro, a turma 81 e 82, que é uma segunda-feira. No dia 24 de novembro, a turma 83 vai entregar o quê? A página 201, vai entregar a página 202 e a página 214. Bom, se hoje é dia 23 ou 24 de novembro que você está assistindo a aula, é a data para você entregar essa atividade. E essa atividade, ela vai valer a última nota, que é o AV2. Se no AV1 você tirou 10, se você entregar essa atividade certinha, bem feita, que são 3 páginas, você vai ter mais um 10, formando 20 pontos. E com as suas atividades elaboradas, com a participação das aulas do Zoom, né, dividindo tudo, você vai ter outra vez a média 10. Aí, como falei para você, no primeiro bimestre tirou 10, no segundo tirou 10, no terceiro 10 e no quarto 10 pontos. Totalizou 40 pontos anuais. O ano que vem, aquilo que nós estudamos na matéria de geografia, nós vamos rever outra vez, só que de forma o quê? Nos continentes europeus e asiáticos e Oceania. Esse ano você viu todo esse conteúdo na América e na África.
E ano que vem você vai ver esse conteúdo outra vez lá nos continentes europeus, né, continente asiáticos e no continente oceânico. Muito obrigado por você curtir os meus vídeos, né, colocando, parabenizando as aulas e dando crédito ao mesmo. Vamos terminar nossa aula através de uma oração. Convido todos vocês a que possam fazer essas atividades da melhor maneira, né? Mandar já essas atividades na plataforma do Eclass. Não mande assim, professor, foi feito. Não faça isso. Tire as fotos e mande. São 3 fotos só. 3 fotos, é rápido e fácil. Só mandar. Ou manda no meu e-mail, que você tem um contato, ou manda a plataforma do Eclass para eliminar. É a última prova de geografia do ano de 2020. Você fazendo, você já elimina e já acaba com isso, ok? Então vamos ser rápidos e ágeis. E quero parabenizar a 81, 82 e 83 por ter feito as atividades até o prezado momento. Finalizo com uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo esteja presente com cada aluno, abençoando, protegendo e orientando, para que cada um deles possa sentir a presença de Jesus Cristo no coração. Que nós possamos sentir sempre Jesus, que Jesus possa estar presente no nosso lar. Esteja com o papai, com a mamãe, com os nossos irmãos, que todos possam sentir a presença de Jesus Cristo no coração. Fica conosco. É em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, eu fico aguardando, ansioso, na plataforma do Eclass, as 3 páginas para você finalizar e tirar nota 10 e finalizar com as atividades de 2020. Tchau, tchau para vocês e que Deus possa abençoar. Muito obrigado. Tchau, tchau.